Vamos a mais uma aula de matemática com o tio Elean. Dessa vez nós temos como assunto principal função seno e função cosseno. Bom, primeiramente vamos aqui enfatizar que nós não vamos adentrarmos muito no conteúdo de função seno e função cosseno. Apenas temos como objetivo apresentar as suas estruturas, as estruturas da função seno e função cosseno, bem também como as suas características principais e também esboçarmos os gráficos dessas funções. Bom, vamos lá então. Vamos iniciar então pela função seno. Dada uma função f de Rn, ou seja, uma função real, nós temos que será considerada uma função seno se a cada número real x associado o seno de um arco de x radiano, ou seja, para cada x associa-se um seno de x. Traduzindo isso aqui em centavos, nós temos que uma função seno é toda função da forma f de x, que é igual a seno de x, ou y, que é igual a seno de x. Isso para enfatizar que y é o mesmo que f de x, pois y encontra-se em função de x. Então, associamos um valor real de x ao seno desse valor de x. Lembrando que esse valor real de x vai ser dado em radiano. Como, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui abaixo, bem simplesinho. Podemos associar um número real, x qualquer, ao seno de um arco que mede x radianos. Ou seja, se de repente eu dissesse quem é o valor de f de x, ou seja, quem é o valor de y, quando x for igual a π sobre 2. Então, você vai substituir x por π sobre 2. Ou seja, vai substituir no lugar do x, botar π sobre 2, nós vamos ficar com a expressão seno de π sobre 2. Mas que é o seno de π sobre 2? Ou seja, o seno de 90 graus é 1. Isso então eu tenho a relação que para π sobre 2 nós vamos encontrar o valor de 1. Então eu vou ter o par ordenado π sobre 2 e 1. Ou seja, o valor de x é π sobre 2 e o valor de y é 1. Então, nós temos uma relação de função dessa função seno. Bom, vamos lá dar continuidade. Aqui vocês vão encontrar uma tabelinha já pré-definida com os valores de x e já definindo os valores de y, que seja igual a seno de x. Para inicialmente vocês identificarem de 0 até 2π. Como, por exemplo, vamos citar aqui alguns exemplos para não ficar muito longo. Quando x for 0, substituindo na função y, que é igual a seno de x, então vai ficar y, que é igual a seno de 0. Mas quem é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Então, eu tenho o par ordenado 0 e 0. 0 de x e 0 de y. Mesma coisa vai acontecer com os demais. Se atribuirmos o valor de x, π sobre 6, nós vamos ficar com a expressão y, que é igual a seno de π sobre 6. Mas quem é seno de π sobre 6? É 1/2. Então, eu vou ter o par ordenado π sobre 6 e 1/2. π sobre 6 o valor de x e o valor de y 1/2. E assim sucessivamente até 2π. Então, por exemplo, se o valor de x for 2π, substituindo na expressão y, que é igual a seno de x, eu vou ter y, que é igual a seno de 2π. Mas quem é seno de 2π? 0. Então, eu vou ter o par ordenado 2π e 0. Assim, nós formamos todos os pares ordenados no intervalo de 0 até 2π. Mais tarde, vocês vão observar que não
não é obrigatoriamente que tenha somente esse intervalo. Eu posso ter valores negativos também para x. Não vai ter problema. Vou continuar encontrando o meu valor de y, ou seja, o meu valor de f de x. Vamos então continuarmos. Aí nós podemos então observar o gráfico que foi montado com os valores, com os pares ordenados que nós encontramos na tabela anterior. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto 0 e 0, também aqui, ó, origem, 0 de x e 0 de y. O ponto π sobre 6 de x e 1 meio, π sobre 6 de x e 1 meio de y. Assim, ligando todos os pontos, nós vamos ter aí uma ondulatória, né? Uma função senoidal. Tá? Observe que nesse caso eu tenho um intervalo de 0 até 2π, mas não obrigatoriamente sempre vai existir isso. Podemos ter outros valores, como posso observar no slide anterior, no slide posterior. Observe nesse outro slide, né, que agora eu vou ter valores negativos para x, como por exemplo, se eu atribuir menos π sobre 2 para x, eu encontrarei o valor de menos 1 para y. Então, formarei o par ordenado menos π sobre 2 e menos 1. Vocês vão observar que é apenas o simétrico da parte do eixo positivo. É apenas o simétrico. Observe que vai acontecer o contrário. Aos valores positivos, eu vou ter os valores negativos, dando continuidade, então, à nossa ondulatória, tá? Daí, então, nós temos algumas características da função seno. Como, por exemplo, primeira característica a se destacar, o domínio de uma função seno é o conjunto dos números reais, ou seja, o conjunto domínio são todos os valores do eixo x, do eixo das abscissas, né? Todos os valores reais. Segunda característica, a imagem corresponde ao intervalo de menos 1 a 1. Observe, a imagem vocês sabem que são os valores de y. Observe que y vai de menos 1, de 1 até menos 1, né? Ou de menos 1 até 1, no caso, na ordem crescente. Terceira característica, a função f é periódica e tem período de 2π. Ou seja, de 2 em 2π, ela sempre se repete continuamente, né? Podem observar a ondulatória de forma homogênea, né? Sempre da mesma forma. E por último, o gráfico da função f é uma curva denominada senoide, ou função senoidal. Então, daí nós temos as principais características da função seno. Agora nós vamos para a função cosseno. Tendo em vista já as características da função seno, fica mais fácil então observarmos a função cosseno, né? Mesma situação, dada uma função f de r em r, ou seja, uma função real, dada uma função real, a cada número real de x, nós vamos associar a um cosseno de x radiano. Ou seja, uma função cosseno é uma função do tipo f de x, que é igual a cosseno de x, ou y, que é igual a cosseno de x. Mais uma vez, para enfatizar que f de x é o mesmo que y. Então, a um valor de x, eu vou atribuir o valor do cosseno desse valor de x em radiano. Vou atribuir esse valor. Como, novamente, nós podemos observar aqui na nossa tabelinha. Vamos ser mais rápido. Se atribuirmos o valor de x0, nós vamos ter o cosseno de 0. Mas quem é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Se eu atribuir o valor de π sobre 3 para x, eu vou ter o cosseno de π sobre 3. Mas quem é o cosseno de π sobre 3? É 1 meio. Então, vou ter o par ordenado π sobre 3 e 1 meio.
para x e 1/2 para y. E assim sucessivamente, nesse caso aqui inicial, ao intervalo de 0 até 2π. De 0 até 2π, para vocês terem uma ideia desses pares ordenados. E com esses pares ordenados, nós podemos formar novamente o nosso gráfico inicial da função cosseno, que vai do valor de 0, até o valor de 2π. Por exemplo, eu tenho, para quando x for 0, y é igual a 1. Para quando x for igual a π sobre 3, eu vou ter o valor de y 1/2. Vou formar esse ponto. E assim sucessivamente, novamente observando a formação da função, dando origem a uma ondulatória. Podemos observar da mesma forma, assim como na função seno, que a função cosseno também tem seus valores negativos. Da mesma forma da função seno, ela vai ter seus valores negativos para a esquerda da origem, do zero. Os valores simétricos. Queremos destacar também aqui as características da função cosseno. Primeira característica, o domínio da função vão ser os números reais. Novamente, os domínios valores de x são todos os números reais, todos os números que estão no eixo das abscissas. A imagem vai novamente compreender entre -1 e 1. Terceira característica, a função também é periódica de 2 em 2π, ou seja, sempre vai se repetir nesse intervalo, sempre vai dar continuidade nesse intervalo. O gráfico da função cosseno é congruente ao gráfico da função seno, e aí vem uma característica bem interessante com o translado de π sobre 2. O que significa isso, tio Elean? Isso quer dizer que se eu pegar a função seno e arrastar ela para a esquerda no intervalo de π sobre 2, ela vai ficar sobreposta à função cosseno. O mesmo vai acontecer se eu pegar a função cosseno e arrastar esse intervalo de π sobre 2 para a direita, ela também vai ficar sobreposta à função seno, pois ela tem esse translado de π sobre 2. Bom, agora vamos ao que mais interessa para nós, tendo em vista a atividade que vocês terão logo em seguida a essa aula, que é identificar se uma coordenada, se um ponto pertence a uma determinada função seno ou cosseno. Vamos lá ao exemplo comentado em questão aqui no vídeo. Mostre que a coordenada cartesiana π sobre 4 e 3 é um ponto da função f de x, que é igual a 3 vezes seno de 2x. Como eu falei anteriormente, função não tem dificuldade, é um mero exercício de substituição a princípio. Então, o que nós vamos fazer? Quem é o valor de x? O valor de x é π sobre 4. Então, no lugar de x, eu vou colocar π sobre 4. Então, f de x vai ser igual a f de π sobre 4, que é igual a 3 vezes seno de 2 vezes x, mas quem é x? π sobre 4. Então, no lugar do x, eu estou atribuindo o valor que foi me dado, que é 3π sobre 4. Então, eu tenho que f de π sobre 4 é 3 vezes, aí aqui eu faço, corta, né? O que a gente costuma dizer, simplificando 2 e 4, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui eu vou ficar com seno de π sobre 2. Mas, tio Elean, quem é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2, que é o seno de 90 graus, é 1. Então, no lugar de seno de π sobre 2, eu vou botar 1. Então, f de π sobre 4 vai ser igual a 3 vezes 1, 3. Então, para π sobre 4, eu vou ter o valor de 3. Então, eu vou encontrar o par ordenado π sobre 4 e 3.
justificando que essa coordenada que foi dada faz parte da função f de x, que é igual a 3 vezes seno de 2x. Então, essa é a situação que vocês mais vão precisar nas atividades futuras de vocês. Então, isso aqui foi um pequeno vídeo sobre as principais características da função seno e cosseno, bem direto. E espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês e ajude vocês a responder às atividades futuras. Um grande abraço e beijo do tio Elean e até a próxima aula.